Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 13 de Shevat, do ano 5785, a contar da criação. É o dia 11 de fevereiro de 2025, da Era Comum, pelo calendário civil. É a tarde com a Torá, trazendo nessa terça-feira, o terceiro dia da semana, a Parashá, o estudo da Torá desta semana. Estamos na Parashá Itró, né? Itró é o sogro de Moshe, né? E ele é o pai de Tzípora, a quem ele concedeu a mão, né, a Moshe para ser a sua esposa. Então, nesse terceiro dia para o Shabat, nós estamos aí com a nova Parashá da semana, né, trazendo os ensinamentos com referência a Parashá Itró. Dentro da Parashá Itró, nós temos aí a questão essencial da outorga da Torá. E nós queremos focar bastante sobre essa questão da outorga da Torá, e principalmente para os dias atuais. Queremos trazer uma visão do Rabino Yitzhak Ginsburg, né, que nos fala sobre a questão em si da Torá para as nações, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, também traremos aqui uma palavra referente ao nosso Rebbe Menachem Mendel, falando sobre a universalidade da Torá, né? A importância, a relevância, né, universal da Torá. Isso significa para todas as nações e todos os povos, né? E é um tempo precioso, e nós vamos ver isso daí nas palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, e também nos comentários de Rashi, e também, né, a visão do Rabino Yitzhak Ginsburg, né, que vamos trazer para os amados na tarde de hoje, ok? Vamos falar algumas coisas sobre a preparação para a outorga da Torá, alguns eventos, né, que aconteceram na preparação para a outorga da Torá, né, a entrega da Torá no Monte Sinai. E para isso nós vamos falar sobre as lições que nós precisamos ter sobre a questão de encarar o estudo da Torá, né? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido no mundo gentil ou entre as nações como Pentateuco, né? Então a Torá, ela não é um livro de romance que você pode carregar para cima e para baixo no seu trabalho, no seu ônibus, no seu metrô, etc. e tal, e simplesmente abrir e começar a ler, né? Ler a Torá, estudar a Torá, é necessário uma preparação, né? É necessário você estar num ambiente o máximo de silencioso possível, certo? Você estar realmente com as suas atenções totalmente voltadas para a Torá, para estudar a Torá, seus comentários, etc. e tal, né? Então a Torá, ela não é um livro de romance, né, que se carrega para tudo quanto é lado, abre em qualquer lugar e fica lendo de forma automática, né? O estudo da Torá é algo profundo e precisa ser realmente preparado todo o ambiente, todo o aspecto concernente a essa questão aí, ok? Ao pôr do sol de amanhã, o 4º dia da semana, nós entraremos no dia 15 de Shevat, que é chamado de Tu B'Shevat, que é o ano novo das árvores. E nós vamos fazer uma live especial amanhã, o ano novo das árvores, né? Nesse mesmo horário, às 14 horas, então a tarde da Torá amanhã estará numa edição especial sobre o ano novo das árvores, Tu B'Shevat, né? E aí nós vamos falar sobre essa questão do ano novo das árvores, ok? Então amanhã não perca a nossa edição especial, o ano novo das árvores, Baruch Hashem. Os preparativos, né, para o recebimento da Torá, entre aspas, né, nós vamos ter aí algumas
algumas questões que o Talmud, o Midrash traz para nós, para que nós possamos ter uma dimensão do universo em volta do assunto Torá, a revelação, a Shekhinah de Hashem no Monte Sinai e a outorga da Torá a Moshe e ao povo judeu, ok? As mitzvot, os mandamentos dos não-judeus, dos Benei Noach, né? O nosso Rabino Tzahak Ginsburg, ele diz o seguinte: a perfeição do mundo requer a difusão dos 7 mandamentos de Noach. Só essa frase aqui, ela traz para nós uma dimensão da importância de cada Benei Noach. Só essa frase mostra para nós o quanto é importante um Benei Noach hoje entre as nações. Só por essa frase já é um motivo realmente para tirar, entre aspas, né, aquela vontade do não-judeu de fazer conversão. Por quê? Porque quando o não-judeu faz uma conversão, ele vai para o mundo judaico. E ali ele vai viver o mundo judaico. Então, entre aspas, vai viver dentro da bolha mundo judaico. Por outro lado, a perfeição do mundo requer a difusão dos 7 mandamentos de Noach, ou as 7 leis universais. Isso representa que cada não-judeu é importante para a difusão dos 7 mandamentos, ou as 7 leis de Noach, e é responsável pela perfeição do mundo. Por isso que os sábios falam que um Benei Noach, quando se dedica ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, está dizendo que ele pode ser considerado como um Kohen Gadol. Mas o próprio judeu em si, ele não é comparado ao Kohen Gadol. Vejam a diferença. Vejam a importância de cada não-judeu que de fato abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica e deixa toda a carga idólatra para trás. Vem sem mala, sem mochila e por aí afora vai. Sai da idolatria realmente sem nada. Sai com todo o seu corpo, toda a sua alma, né, com todo o seu intelecto, entrega toda a sua vida realmente ao único Deus e Salvador, como diz Isaías 43, 9 e 11. O único Deus e o único Salvador. Então, Deus criou o mundo para que pudesse ser regulamentado. O profeta Ishayahu, Isaías 45, 18, diz isto. Isso implica um nível de conduta civilizada que só pode ser alcançado quando os não-judeus também observam as suas mitzvot, os seus mandamentos, as 7 leis universais. Na verdade, a perfeição do mundo, que leva à era messiânica, requer a disseminação dos 7 mandamentos que Deus dispensou a todas as nações do mundo através da Torá. Por isso, a importância de cada Benei Noach nessa configuração, principalmente para esta reta final. Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, desde a década de 50, ele já vinha falando que nós estamos vivendo os dias de Mashiach. Vejam bem a importância do Benei Noach no momento atual. Por exemplo, nós temos o nosso rabino, o Rav Yafko Gerenstad, que é a liderança Benei Noach. Ele é uma liderança dos Benei Noach, né? Benei Noach Brasil, certo? Ele, por ser apenas uma pessoa, ele não pode estar ao mesmo tempo em vários lugares. Mas com a sua orientação, sua direção, sua supervisão, todos os estados brasileiros têm, no mínimo, uma família Benei Noach. Ou, no mínimo, tem uma pessoa Benei Noach em qualquer localidade de todos os estados da nossa federação.
Se cada Benei Noach, que hoje são mais são mais de 3.000 Benei Noach hoje, né? Não é uma contagem atualizada, mas a gente faz uma contagem por baixo para não ter problema, ok? Então são mais de 3.000 Benei Noach. Imagine, cada Benei Noach anunciando, falando sobre as 7 leis universais, sobre a Torá. São, no mínimo, 1.000 focos ou 3.000 focos que estão disseminando as 7 leis de Noach e o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Enquanto que o Rav, ele é um só. Mas há mais de 3.000 Benei Noach no nosso Brasil. Sem contar, né, outros países por aí afora que temos, né, ali contatos com Portugal, os Estados Unidos, né? Então tem outros países que estão realmente dentro desse aspecto aí, ok? Então vejam bem a importância dos Benei Noach para a perfeição do mundo, para que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Então a importância que o nosso Rebbe, o líder máximo da nossa geração, já falava sobre os Benei Noach. Então por isso, não deixemos dúvidas, ok? O Talmud babilônico, Sinédrio 56a, ele lista as 7 leis de Noach da seguinte forma. Primeiro, para fazer justiça. Um imperativo para procurar e fazer cumprir a justiça social e a proibição de erros judiciais. Segundo, sem blasfêmia. Proíbe uma maldição dirigida contra o Ser Supremo, o Todo-Poderoso. Terceiro, sem idolatria. Proíbe a adoração de qualquer ser humano ou coisa criada, a fabricação de ídolos e o envolvimento no ocultismo também são proibidos. Isto requer uma compreensão do Deus único de Israel e a sua natureza. Quarto, nenhuma relação sexual ilícita. Proíbe adultério, incesto, relações homossexuais e bestialidades, conforme definidos na própria Torá. E você encontra lá em Levítico, capítulo 21, principalmente. Quinto, sem homicídio. Proíbe assassinato e suicídio. Também é proibido causar ferimentos, né, no próximo, nas pessoas. Sexto, sem roubo. Proíbe a tomada ilegal de propriedade de outra pessoa. Sétimo, não coma um membro de uma criatura viva. Promove o tratamento gentil da vida animal. Também incentiva a apreciação de todos os tipos de vida e o respeito pela natureza como criação de Deus. Então o Talmud babilônico, Sinédrio 56a, lista as 7 leis de Noach desta forma aí. A autoridade para essas leis deriva do versículo de Gênesis capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus ordenou-lhes, ou seja, com essa palavra de Gênesis 2,16, as 7 leis de Noach, elas são ordenadas aos não-judeus. Então, os não-judeus, os Benei Noach, lhes é ordenado a cumprir as 7 leis de Noach, ou as 7 leis universais. Entendeu? Quanto à questão de outras mitzvot pertinentes para o judeu em si, né, devidamente com uma orientação rabínica que que nós possamos realmente fazer, né, por exemplo, Shabat, nós não guardamos o Shabat, nós honramos o Shabat, mas isso não significa que nós tomamos uma decisão sem uma orientação rabínica. Então o nosso Rav Avik Gerenstad, né, ele dá a orientação no Guia Benei Noach, né, editado pelo Rav Yaakov Gerenstad, e ali ele traz realmente as considerações com referência, o honrar o Shabat, com todas as orientações.
Se você quer honrar o Shabat, é uma decisão espontânea, voluntária, por amor a Hashem, e seguindo a orientação rabínica. As festividades a Hashem também é dentro do mesmo, dentro do mesmo prisma, ou seja, aquilo que é pertinente fazermos espontaneamente, voluntariamente, por amor a Hashem, com a devida orientação rabínica, nós o fazemos. E assim sucessivamente, ok? Mas as 7 leis de Noah, ela é ordenada aos não-judeus, ok? Os 613 mandamentos é ordenado ao povo judeu. As 7 leis de Noah é ordenado aos não-judeus, os Benei Noah, ok? Eles foram devolvidos às nações do mundo através dos ensinamentos de Moshe em Mará, em Êxodo capítulo 15, versos 25. Mas são conhecidos como Noé, porque se tornaram plenamente aplicáveis em sua época, quando o consumo de carne foi permitida, né? Então, nós temos essas orientações aí dentro dessa visão sobre as 7 leis de Noah, ok? Adentrando na nossa paraxá da semana, Itrô, né? Itrô, ele é reconhecido, né, por alguns nomes. Itrô, que é a forma que a própria paraxá traz para nós, né? A forma, entre aspas, né, traduzida para o português, Jetro, né? Itrô e Jetro significa excelência, né? Excelência. Também tem outro nome conhecido como Iéter, né? Um dos conselheiros do faraó, né, era exatamente Itrô, mas ele era conhecido ali como Iéter, né? Como conselheiro do faraó. Desculpa aí, gente. E também outro nome conhecido, Iéter, né, significa aquele que acrescenta. Outro nome conhecido também é Reuel, né? Reuel, né? E Reuel significa Reu, amigo, El, Deus. Então, Reuel, amigo de Deus, né? Itrô, que está lá em Número capítulo 10, verso 29, ok? Uma curiosidade interessante com referência a Moshe, que nós queremos deixar também com os amados, Moshe, ele nasceu no Egito, não podemos esquecer esse detalhe. Ele nasceu no dia 7 de Adar, do ano 2368 da criação, que corresponde ao ano 1393 antes da Era Comum. E ele faleceu 120 anos após, no mesmo dia 7 de Adar, do ano 2488, a contar da criação, que corresponde ao ano de 1273 antes da Era Comum, né? Então essa é uma curiosidade que nós queremos deixar para os amados aqui. A Paraxá Itrô é a 17ª do nosso novo ciclo, 5.785, e dentro do livro de Êxodo, Shemot, é a 5ª porção. Nós estamos no capítulo 18 e vai até o capítulo 20, verso 23, e nessa semana temos 75 versículos para estudar. E no final da semana teremos, no total até aqui, né, 2.072 versículos que serão completados de estudos do novo ciclo da Torá, ok? Itrô, ele quando chega, né, no deserto e vem ali estar junto com Moshe, né, ele traz consigo a sua filha Tsípora e os 2 filhos de Moshe, né, o Gershon e Eliezer, certo? A chegada de Itrô junto ao povo judeu, ela tem muitos significados, muita importância, a presença de Itrô. Entre elas,
nós temos aí Itrô, ele foi de fato estar com o povo, não por causa dos milagres das 10 pragas no Egito, não por causa da abertura do mar de juncos que se abriu, né? Não por causa da vitória sobre Amaleque e o seu exército, né? Mas Itrô, a sua presença ali veio trazer um novo ânimo ao povo judeu. Por quê? Porque quando houve a passagem do mar de juncos, né? Que vem completar todos os grandes milagres realizados no Egito, as nações tiveram medo, pavor e terror do povo judeu. Então, eles chegaram à seguinte conclusão: não podemos guerrear contra o povo judeu, porque iremos perder. A derrota é clara. Nós estamos vendo que o Deus dos hebreus luta por eles. Mas aí vem Amaleque. Amaleque, ele age de forma fria, traiçoeira e cruel. Ele age de forma insensível, como que anestesiado. Ele demonstra que ele não tem medo do Deus do povo judeu. Ele demonstra que o poder do Deus do povo judeu, o Deus de Israel, para ele não significava nada. Então ele vai à guerra contra o povo judeu. Ele tem certeza da sua derrota. Ele sabe que vai perder. Ele sabe que não tem como vencer o povo judeu. Mas o objetivo dele não era vencer o povo judeu. O objetivo de Amaleque era fazer com que as nações perdessem o respeito, o medo e o pavor de guerrear contra o povo judeu, contra Israel. E ele alcançou esse objetivo. Ele perdeu, ele não teve sequer 1 milímetro de vitória na sua guerra contra o povo judeu. Mas ele conseguiu seu objetivo, de mostrar às nações, aos povos, sim, podemos lutar contra o povo judeu. Sim, podemos ferir o povo judeu, mesmo que não obtenhamos vitórias, mas nós podemos causar dores, podemos causar tristeza, podemos causar crueldades para com alguns deles. É só você ter uma noção do 7, não só do Holocausto, mas do 7 de outubro de 2023. E que os reféns sequestrados estão passando na mão do grupo terrorista Hamas. Aqueles 3 homens que foram libertos na última leva agora, né, foram comparados aos judeus do Holocausto. Pele e osso. Então Amaleque, ele fez isso. E esses que lutam contra o povo judeu, contra Israel, são filhos de Amaleque, os quais serão eliminados brevemente com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então eles sabem que não tem como vencer o povo judeu. Eles sabem que não tem como vencer Israel. Mas eles são movidos por um ódio infundado, um ódio gratuito, e o maior prazer deles é causar danos, crueldades de diversas estirpes, nem que for somente contra um judeu. E desde Amaleque, é isso que vem acontecendo entre as nações até aqui, e até a revelação do justo Mashiach, eles continuarão tentando sem sombra de dúvidas. Então, nesse momento, a moral do povo judeu, ela estava baixa, por causa da afronta de Amaleque. Mesmo eles obtendo vitórias contra Amaleque,
eles ainda estavam com a sua moral baixa. Mas quando Itró chega, um não-judeu chega no meio do povo judeu como um amigo. Ele era sogro de Moshe. Ele traz a esposa e os 2 filhos de Moshe. Então, esse momento significa que Itró, ele representa as nações. Ele representa o povo de bem. Ele representa aquele povo que realmente ama a Deus sem conhecê-lo como o povo judeu o conhece, que ama o povo judeu. E isso significa que entre as nações haveria, como houve, como há e como sempre haverá, muita gente do bem, que ama de um coração sincero e puro o Deus de Israel e o povo judeu. Isso elevou a moral do povo judeu, do seu exército, dentro desse contexto. E depois, em seguida, nós temos a própria conversão de Itró ao judaísmo, mostrando claramente que na história do povo judeu, com raras exceções, pessoas super especiais deixariam toda a sua nacionalidade, toda a sua idolatria e convergeria realmente para o judaísmo. Por exemplo, que nem Itró, que nem Ruth, a vovó do rei David. Né? Muitos outros também teve aí durante a história do povo judeu até aqui. Por isso que os rabinos e os sábios falam, né? São conversões excepcionais, porque o não-judeu precisa aceitar a sua configuração e cumprir a sua missão, como nós vimos aqui, né? Realmente levarmos as 7 leis de Noa para o aperfeiçoamento do mundo. Essa é uma parte que cabe aos Benei Noah, transformando este mundo para ser a moradia de Hashem, ombro a ombro com o povo judeu. Entendeu? Então, Itró, ele traz esses aspectos na nossa paraxá. E Itró, ele era um mestre da idolatria, da feitiçaria. Ele conhecia com profundidade todas as artimanhas da idolatria e tudo aquilo pertinente à idolatria, com ocultismo e companhia limitada. E quando ele vem, quando ele sai de Midian, ele era considerado um rei, uma pessoa de alta patente, muito respeitado entre as nações devido aos seus conhecimentos no ocultismo, na idolatria e companhia limitada. Mas quando ele deixa Midian, a pulga fica atrás da orelha das nações. O que esse homem está fazendo? Saindo de Midian para ir ao deserto e encontrar com o povo judeu? E depois vem a conversão do próprio Itró? Isso vem mostrar para o povo judeu que mesmo que as nações possam ser cruéis, dentre as nações existem muitas, milhares e milhares de pessoas do bem que realmente iriam amar o povo judeu, iriam amar o Deus de Israel. E aí entra os Benei Noah, né, abandonando toda a idolatria e se entregando ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica e vivendo esta verdadeira fé. Então Itró traz uma mensagem de muito poder, né? E dentro dessas mensagens que ele traz inclusive sobre a questão, né, de anular o efeito de Amaleque. Vejam bem, um idólatra, que ainda ele era idólatra quando ele chegou, né, junto ao povo judeu no deserto, mas ele já estava com o seu coração quebrantado.
Ele já estava no seu interior, já estava operando a própria conversão dele. A sua alma divina começou a falar mais forte do que a sua alma animal. Então ele já estava numa preparação da sua própria conversão. Então quando ele chega ali, ele chega anulando o efeito Amaleque. Mostrando sim que o Deus de Israel e o povo judeu têm sim grande respeito para com as nações, para com os povos. E dessa forma ele realmente vem trazer essa elevação da moral do exército de Israel, do povo judeu, naquele momento ali, sem sombra de dúvidas, ok? Então, Itrô estava trazendo uma mensagem de que a sua chegada, né, como diz o Zohar, capítulo 2, 67b e 68a, que a chegada de Itrô e sua conversão foram uma preparação crucial para o recebimento da Torá, penetrando mais profundamente nos reinos espirituais do que as ações dos judeus. Todas as revelações que tinham acontecido na abertura do Mar Vermelho tinham sido revelações divinas elevadas, para que a Torá pudesse ser capaz de santificar até mesmo o espectro mundano. Era crucial que acontecesse um evento em que as forças da impureza e do mal fossem entregues para o lado da santidade. Esta foi a conversão de Itrô, cuja história de perícia em idolatria foi elevada à santidade quando ele se converteu. E isso possibilitou a Torá penetrar até mesmo no profano, no mundano. Então, com a chegada de Itrô, segundo o que nós vemos aqui pelo Zohar, né, era exatamente uma preparação para a própria outorga da Torá. Por que uma preparação para a outorga da Torá? Para que a Torá ela fosse entregue às nações profanas, mundanas, idólatras. Por isso que a Torá ela foi entregue no deserto. No deserto é terra de ninguém. Isso significava que a Torá é para todos. Por isso que as 7 leis universais elas estão inclusas na própria Torá, nos 10 ditos, Haseret Hadibrot de Hashem. Os 10 ditos, conhecidos popularmente como os 10 mandamentos, que é um resumo da Torá em si, certo? Ela foi escrita nas 2 tábuas, né, de Safira e com 620 letras hebraicas, correspondendo 613 letras, mandamentos para o povo judeu, e 7 letras específicas para mandamentos dos não-judeus. Então, por isso, a Torá ela é universal. E é exatamente isso que Deus ele confirma no Monte Sinai, né, a missão dada a Moshe e ao povo judeu, que através deles esse conhecimento chegue às nações, chegue aos povos, ok? Então, essa é uma das muitas características da visita de Itrô. Ainda no capítulo 18, né, nós temos aí, Itrô ele aconselha Moshe a escolher juízes, né? Então, os nossos mestres trazem essa data conhecida, né, um dia posterior a Yom Kippur. O dia 10 de Tishrei do ano 2449, a contar da criação, foi o dia de Yom Kippur. Foi exatamente logo após Moshe descer do Monte Sinai com as 2 novas tábuas. As 2 novas tábuas foram exatamente a demonstração do perdão divino para com o povo judeu. Por isso, imediatamente, acontece Yom Kippur, o dia do perdão ou o dia da expiação.
Depois que se encerra Yom Kippur, então Moshe ele senta, né? E ali ele recebe o povo para julgar o povo como juiz. E Yitro observa aquilo durante todo o dia. E já tarde da noite, Moshe ainda estava ali julgando o povo como juiz, etc. e tal. E aí Yitro disse, ó, não é bom que você faça isso. Você vai acabar se esgotando e o povo vai se esgotar também. Por quê? Porque a fila é enorme. Pessoas ficam o dia inteiro esperando ter audiência contigo. E a hora que chega um certo momento, todos são dispensados porque você vai embora. Você precisa cuidar dos seus afazeres, dormir, descansar, etc. e tal. E o povo ficou ali o dia inteiro, não fez nada, ficou esperando e não foi atendido. Daqui a pouco o povo esmorece, você também entra numa estafa completa aí, e não vai conseguir fazer mais nada. E aí foi onde que realmente entrou, né, dá um conselho para Moshe, mas fala para ele, o conselho que eu estou te dando, consulte a Hashem, se ele concorda, se ele aprova. Se ele aprovar, se ele concordar, aí então se coloca realmente, se estabelece tribunais de justiça, né? E aí, como diz no próprio capítulo 18 aí, né, os versos 21 e 22, né? Como líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10, que eles administrem a justiça para o povo numa base de tempo integral. Quando um caso maior surgir, eles terão de lhe trazer, né? E aí você vai julgar esse caso mais difícil. É aquilo que nós conhecemos hoje, primeira instância, segunda instância, terceira instância e a instância superior, né? É isso daqui que que nós conhecemos hoje, que é o que Yitro aconselhou, né? Mas vejam bem que ele fala para escolher realmente homens idôneos, né? Ele escolheu homens capazes e financeiramente independentes de todo Israel. E ele os apontou como cabeça sobre o povo. Líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. E eles julgavam o povo durante esse período todo aí. Ok? Por que é interessante observarmos aqui homens capazes, capítulo 18, verso 24, e financeiramente independentes. O objetivo aqui de Yitro, nesse aconselho, e aprovado por Hashem posteriormente, é para que exatamente ele sendo independente financeiramente, ele não venha cair nas garras da corrupção. Então, vamos dizer assim de forma bem simples, todo juiz, ele precisa ser bem de situação financeira e ter um ótimo salário, para ele não cair na corrupção. Se ele cair na corrupção, a justiça o julga. E ao julgá-lo, ele vai pagar as penas da sua corrupção. Mas como diz o Salmo 82, até quando vós, ó juízes, julgais injustamente, com corrupção, a favor dos corruptos e criminosos de companhia limitada, e não fazem justiça com o pobre, o necessitado, o destituído, daquele que realmente precisa da justiça para ser feito justiça, e vocês não julgam justamente. Vós sois como anjos de Deus, e por isso abalam os alicerces do mundo, porque a justiça é a última fronteira. Mas, ainda diz o salmista, Salmo 82, mas como mortais que sois, terás aqui e posteriormente o juízo. E não tem como escapar do juízo divino, nem aqui, nem posteriormente. Entendeu? Então os juízes, realmente, eles precisam dessa inspiração divina para fazer a verdadeira justiça. Se eles não o fazem,
Então, Hashem Dayan Haemet, o Eterno é o juiz verdadeiro. Nós não podemos nada contra juízes. Podemos? Não. Então quem pode? Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. E aí, realmente, na hora que Dayan Haemet, ele realmente faz o trono destes corruptos ruir, a queda é grande, muito grande. E aí não tem mais volta, porque vai pagar pelos inocentes que ele condenou, né, à privação de liberdade ou até mesmo à morte, né? E por aí afora vai outras injustiças que se cometem. Então, quanto a isso, nós precisamos estar confiantes em Dayan Haemet, no juiz verdadeiro, que é Hashem, ok? Então, esta é a questão em si, ok? Por isso, 3 qualidades de juízes, né, são justos, sábios e de boa reputação. Foi com essas qualidades que Moshe escolheu o povo, os juízes, né, para serem juízes sobre o povo, ok? No capítulo 19, né, nós temos aí, Deus escolhe o povo judeu como seu povo, né? Então, nós temos aí a questão, né, da escolha do povo judeu como um reino de sacerdotes e uma nação sagrada para Hashem, né? E por isso, né, a outorga da Torá, que é chamada de Matan HaTorá, outorga da Torá, ela foi de fato, né, sem sombra de dúvidas, um momento importante. As nações rejeitaram a Torá e o povo judeu aceitou a Torá e disse, nasce venishma, né, nasce venishma, ou seja, nós faremos e ouviremos, significa nós obedeceremos e estudaremos, sem sombra de dúvidas. Mas nós queremos aqui deixar, né, a questão sobre os preparativos antes da outorga da Torá, que nós vamos ter ali no capítulo 20, né, de Shemot, no nosso próximo shiur, ok? Então, um dos acontecimentos, né, que nós temos aí, que o Talmud traz para nós, Mishnah, né, traz para nós, por exemplo, Deus perguntou ao seu povo, quem garante que vocês cumprirão a promessa de observar a Torá? E eles responderam, nossos antepassados serão nossos fiadores. E Hashem disse, até seus ancestrais necessitaram de garantia. Quando prometi a Abraham a terra de Israel, ele também perguntou como poderia ter certeza de que essa promessa seria cumprida. Portanto, não posso aceitar a fiança de seus ancestrais apenas. Os judeus então prometeram que seus filhos e os filhos de seus filhos assegurariam o cumprimento da Torá e das mitzvot. Trouxeram suas esposas e filhos e prometeram a Deus, naquele momento e naquele lugar, ensinar a Torá a seus filhos e às sucessivas gerações, estudar e revisar o que está escrito nela de dia e de noite, para todo o sempre. Então aqui, as crianças, elas foram fiadores da Torá. Olha que coisa interessante e bonita. As crianças sendo fiadores da Torá. Depois nós temos aí um outro evento em que Deus cura os enfermos do povo, no meio do povo judeu. Então, todo e qualquer defeito físico que alguém do povo judeu tinha, o Eterno curou cada um deles. O surdo passou a ouvir, o cego a ver, o coxo a andar corretamente, quem estava debilitado por alguma fraqueza, alguma questão de saúde, foram restabelecidas suas saúdes, etc. e tal. Então todo o povo se tornou fisicamente saudáveis. Isso tudo era necessário para que o povo pudesse ter uma perfeita saúde, né, física e intelectual, as suas faculdades mentais. Ou seja, o povo precisava estar completamente cônscio
daquilo que eles iriam tomar decisão daqui a poucos instantes. Porque nascer de Nishma, né, faremos e ouviremos, é muito profundo. Obedeceremos e estudaremos. Então o povo precisava estar em suas condições perfeitas, físicas e intelectuais, para que pudesse todas as suas faculdades estarem realmente saudáveis, para tomar uma decisão real e verdadeira. Dessa forma, eles aceitariam a Torá realmente de todo o coração. Ok? Um outro acontecimento foi a questão dos anjos. Os anjos não queriam que Deus entregasse a Torá a Moshe, e através de Moshe ao povo judeu. Então, segundo a Mishnah, os anjos perceberam que Moshe levaria a Torá aos judeus e choraram porque teriam então de separar-se dela. Deus disse a Moshe: vá e argumente com os anjos, prove que eles não têm necessidade da Torá. Era o desafio para Moshe. Lembrando que os 3 períodos em que Moshe subiu ao monte, as nuvens da glória de Hashem encobriu o pico do monte e encobriu o próprio Moshe. E aí, né, o Talmud, a Mishnah fala que Deus o levou ao céu, no meio dos anjos. Nas 3 oportunidades, certo? Então agora, novamente, o Eterno estava dizendo para ele, ó, vai lá, junto dos anjos, e prove para eles que eles não precisam da Torá. Então, né, Moshe se encheu de coragem e começou a questionar os anjos, dizendo: tudo que está escrito na Torá não se destina a vocês. Ou seja, vejam bem, Moshe já entrou, entre aspas, né, de sola. Entrou com autoridade, com o cajado de Deus. Autoridade divina, entendeu? Cajado de Deus, autoridade. O que diz a Torá? Eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Acaso vocês foram escravos no Egito? Deus os tirou de lá? A Torá também diz: não terá deuses estranhos diante de mim. Acaso vocês adoram ídolos feitos pelo homem? A mitzvah do Shabat encontra-se na Torá. Vocês trabalham a semana inteira para precisarem do descanso no Shabat? E quanto ao restante das proibições da Torá, não matarás, não roubarás, não cobiçarás o que pertence ao próximo, vocês têm uma má inclinação que os leva a transgredir estas proibições? Se não, de que lhes serve a Torá? Vocês não podem observar seus preceitos, nem os positivos e nem os proibitivos. Então a Torá não é para vocês. Depois de ouvir os argumentos de Moshe, os anjos responderam simultaneamente, em uníssono: você está certo, Moshe, assim como são certos os atos de Deus. E então a Torá foi outorgada a Moshe. E para finalizarmos essa questão, né, a escolha do monte. Então os montes, né, estavam, entre aspas, discutindo entre si, né? A Torá deve ser dada sobre mim. O monte Tavor e o monte Carmel clamaram: sou eu que Deus quer. Deus, contudo, rejeitou-os, dizendo: montanhas, por que discutem? Todas têm defeitos. Ídolos foram erguidos no topo de cada uma. O monte Sinai é baixo, e por isso nunca serviu como local de idolatria. Portanto, é merecedor de receber a Shekhinah, a presença divina. Ou seja, os montes que eram maiores do que o monte Sinai, os idólatras buscavam esses montes para erguer no mais alto possível os seus ídolos, os seus deuses. E o monte Sinai, como era um monte baixo, né, os idólatras não buscavam o monte Sinai para erigir ali ídolos, idolatria e companhia limitada. Então o monte Sinai era um monte puro, não contaminado com idolatria. E foi por isso que Hashem escolheu o monte Sinai. Em consequência disso, Deus desceu sobre o monte Sinai e
revelou-se a Moshe, ao povo judeu, e dessa forma, sem sombra de dúvidas, foi um momento mágico, por assim dizer, entre aspas, né? Mas um momento muito sublime para que a outorga da Torá acontecesse, ok? Para finalizarmos o nosso shiur, nós queremos deixar aqui as palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a relevância universal da Torá. Moshe designou líderes de milhares, de centenas, de cinquentenas e dezenas. No plano de Itró, o povo estaria sob a autoridade de juízes de um nível inferior ao de Moshe. Apesar disso, Deus aprovou o sistema, porque permitiria que até as pessoas mais humildes do povo pudessem resolver seus problemas de acordo com o sistema legal da Torá, submetendo deste modo suas vidas à sua autoridade. Se Moshe tivesse permanecido como único juiz do povo, dada a sua presença reverencial e estatura espiritual, algumas pessoas teriam se sentido intimidadas de aproximar-se dele para tratar de seus problemas. E isso podia levá-las a se sentirem alienadas ou excluídas da Torá. Vejam bem, toda pessoa simples, uma pessoa comum do meio do povo, ela tem uma audiência no fórum, vai diante de um juiz. A pessoa, ela não deve nada, mas ela treme as pernas, porque vai diante de uma autoridade. Imagine então uma pessoa simples do povo na presença de Moshe, que seria, entre aspas, né, o juiz supremo. Então, por isso, essa divisão, né, de instâncias jurídicas para que realmente todos pudessem ter o direito à justiça, o que não é feito muito nos dias atuais, certo? Não é feito muito nos dias atuais. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, né, os juízes que cometem injustiça e corrupção têm uma conta séria a prestar com Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, que é o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos confiar realmente na providência divina para as nossas vidas, né? Mesmo que os juízes terrenos falhem, jamais o juiz supremo falhará, ok? Esta consequência teria sido muito negativa, porque a Torá foi entregue para todos, inclusive as pessoas comuns e simples. É um mérito da Torá e uma demonstração de sua verdade. O fato de suas leis aplicarem-se não somente nos nossos momentos mais sublimes, mas também nas situações aparentemente triviais que surgem em nossos assuntos diários, né? Então, em qualquer assunto da nossa vida que nós precisamos de justiça, nós precisamos primeiramente confiarmos plenamente no único e o verdadeiro juiz soberano, Hashem. E ele vai tocar nos juízes terrenos para que possa julgar as nossas causas com justiça, de forma lícita, de forma legal, e nos dar o veredito para que nós sejamos abençoados com aquilo que nós estamos precisando dentro da questão da justiça aqui terrena, ok? Não podemos esquecer que as nações não têm a Torá como seu limite, né, de instrução jurídica, né? Por isso que muitos caem na corrupção e na injustiça. Mas o mundo todo está debaixo do juízo divino. E aí é que entra a nossa confiança em Hashem. Ok? Então, amados, vamos ficando por aqui. Não esquecendo que amanhã, né, neste horário, às 14 horas da tarde, com a Torá, estará fazendo um especial de Tu B'Shvat, o Ano Novo das Árvores. Então, amanhã nós temos esse encontro aí, o Ano Novo das Árvores. Shalom, shalom. Até lá.